Fala pessoal, aqui é o Luiz e antes de começar já vou te pedir aquele apoio que faz toda a diferença. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou da atuação do Endrick. E no comentário fixado eu deixei o link de uma camisa da seleção com um preço muito bom. Vale a pena conferir depois do vídeo. Vamos falar sério, o que o Endrick fez contra o PSG não é normal para um jogador da idade dele. Não é só sobre gols ou lances pontuais, é sobre presença, personalidade e, principalmente, impacto real no jogo. Ele não entrou em campo como promessa, entrou como protagonista. Desde os primeiros minutos, ficou claro que ele não estava intimidado. Contra um time cheio de estrelas, experiente e acostumado a decisões grandes, o Endrick jogou como se estivesse no quintal de casa. Isso diz muito mais do que qualquer estatística. O posicionamento dele chamou muita atenção. Ele soube exatamente onde estar em cada momento, atacando espaço com inteligência e confundindo a linha defensiva do PSG. Não era correria sem sentido, era leitura de jogo refinada. Outro ponto que impressiona é a tomada de decisão. Em vez de tentar jogadas complicadas ou se esconder, ele foi direto, objetivo. Quando precisava segurar, segurava. Quando tinha que finalizar, finalizava sem medo. Isso é coisa de atacante pronto. Fisicamente, ele também mostrou que está em outro nível. Disputou bola com zagueiros mais fortes, ganhou no corpo, protegeu bem a posse. Não é só talento, tem preparo, tem força e tem competitividade. E tecnicamente, muito limpo. Domínio orientado, finalização consciente, participação no jogo coletivo. Ele não ficou isolado esperando a bola chegar. Se movimentou, construiu jogadas e ajudou a equipe a respirar. Agora, sendo crítico, ainda existem ajustes a serem feitos, principalmente na consistência ao longo dos 90 minutos. Em alguns momentos, ele poderia ter sido ainda mais participativo fora da zona de finalização, mas isso é detalhe diante do que apresentou. O mais impressionante é a mentalidade. Ele não se esconde em jogo grande, pelo contrário, cresce. Isso é raro. Muitos jogadores experientes somem contra equipes como o PSG, e ele fez exatamente o oposto. Se continuar nesse ritmo, a discussão sobre ser o camisa 9 da seleção na Copa do Mundo deixa de ser exagero e passa a ser uma possibilidade muito real. Não é hype vazio, é desempenho dentro de campo que sustenta essa narrativa. Dando sequência, a gente precisa falar da frieza do Endrick nos momentos decisivos. Não é só chegar na área, é saber o que fazer quando chega lá. Contra o PSG, ele demonstrou uma calma absurda para um jogador tão jovem, escolhendo sempre a melhor opção. E isso passa muito pela confiança. Dá para perceber que ele acredita no próprio jogo, não hesita. Esse tipo de postura muda completamente a forma como a defesa adversária reage, porque qualquer espaço mínimo vira perigo real. Outro detalhe importante foi a movimentação sem bola. Muita gente olha só para quem está com a bola, mas o Endrick trabalhou o tempo inteiro para gerar opções. Ele puxava a marcação, abria espaço e bagunçava a organização defensiva do PSG. O entendimento tático dele também merece destaque. Ele não ficou preso a uma única função. Em vários momentos, recuou para participar da construção e logo depois já atacava a última linha com velocidade. Essa versatilidade é ouro no futebol moderno. Agora, sendo bem direto, ele já mostra características que faltam em muitos atacantes brasileiros hoje. A objetividade, a fome de gol e a capacidade de decidir jogos grandes. Isso coloca ele em outro patamar de expectativa. Claro que ainda existe o desafio da regularidade. Um jogo como esse contra o PSG é gigante, mas o próximo passo é repetir atuações nesse nível com frequência. Aí sim, ele deixa de ser promessa de vez. Também vale destacar a personalidade dele fora da bola. Ele se comunica, orienta, cobra. Não é um jogador passivo. Isso mostra liderança em desenvolvimento, algo raro para alguém tão novo. E quando a gente fala de seleção brasileira, isso pesa muito. A camisa 9 sempre foi cercada de pressão, história e responsabilidade. E o Endrick, pelo que mostrou, parece não sentir esse peso da mesma forma que outros sentem. Outro ponto interessante foi como ele lidou com os momentos de dificuldade no jogo. Nem tudo deu certo o tempo inteiro, mas ele não sumiu.
continuou tentando, continuou participando. Isso separa jogadores bons de jogadores especiais. Se ele mantiver essa evolução, não vai ser surpresa ver o nome dele consolidado como referência no ataque da seleção. Não por marketing ou expectativa, mas por mérito construído dentro de campo, jogo após jogo. E tem um aspecto que não pode passar despercebido: a coragem do Endrick. Ele não se contenta em fazer o básico. Contra o PSG, em vários momentos ele tentou jogadas que exigem personalidade, assumindo riscos que muitos evitariam em um jogo desse tamanho. Isso mostra um jogador que não joga com medo de errar, e sim com vontade de decidir. E isso, no futebol de alto nível, é um diferencial enorme. Quem joga travado dificilmente desequilibra, e o Endrick claramente não entra nessa categoria. Outro ponto muito forte foi a intensidade dele durante a partida. Mesmo sendo um atacante, ele não ficou parado esperando a bola. Pressionou saída, incomodou zagueiros, participou defensivamente quando necessário. Isso demonstra comprometimento coletivo. Agora, olhando de forma mais crítica, ainda dá para evoluir na leitura de alguns momentos específicos do jogo. Em certas jogadas, ele poderia ter optado por um passe mais rápido, em vez de segurar. Mas isso é algo natural da idade e da evolução. O que impressiona é que esses erros vêm de quem tenta ser protagonista, não de quem se esconde. E isso muda completamente a análise. É muito mais fácil lapidar um jogador ativo do que despertar alguém passivo. A conexão dele com o restante do time também foi interessante. Mesmo sendo jovem, não destoou em nenhum momento. Pelo contrário, em vários lances ele ditou o ritmo das jogadas ofensivas, o que mostra confiança e respeito dos companheiros. E quando a bola chegou em condição de finalização, ele não desperdiçou. Isso é o que separa bons atacantes de grandes atacantes, a eficiência. Poucas chances, mas decisões corretas. Pensando no cenário da seleção, essa atuação acende um alerta positivo. O Brasil há tempos busca um camisa 9 que una técnica, força e personalidade, e o Endrick começa a mostrar que pode preencher esse espaço. Mas é importante manter os pés no chão também. A cobrança vai aumentar, os adversários vão estudar mais o jogo dele, e aí entra a capacidade de adaptação. Os grandes jogadores são aqueles que evoluem quando começam a ser marcados de verdade. Se ele continuar nesse caminho, com essa mentalidade e esse nível de entrega, não só a vaga na Copa do Mundo entra em pauta, como também a possibilidade de ele chegar como protagonista. E isso, considerando a idade dele, é algo simplesmente fora da curva.